Um CE. O milionário beija sua nova faxineira para evitar um casamento arranjado, e o que ela fez em seguida surpreendeu a todos. Antes de começarmos a história, diga nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite! Tudo está pronto, Alexandre. O jantar é na sexta-feira à noite e o noivado será anunciado oficialmente. A Vitória já mandou fazer o vestido. Essas foram as primeiras palavras de Eleonora Mendonça ao entrar na mansão de seu filho sem bater, sem avisar, como sempre. Alexandre, que estava sentado no sofá revisando contratos, ergueu lentamente o olhar como alguém que acabara de ser informado de que seria esfaqueado com um garfo de salada. Que noivado? Ele perguntou, semicerrando os olhos. O seu, obviamente, com a Vitória. Já passou da hora de você amadurecer e parar de rejeitar tudo que envolve a palavra casamento. Eu nunca concordei com esse noivado. Eu já disse isso. Alexandre, por favor. Você tem 28 anos e um império a proteger. Casar com a Vitória é a jogada mais inteligente para unir ambas as famílias. Vocês dois ficam bem juntos. Ela é apresentável e eu já tenho namorada. A expressão de Eleonora mudou como se seu filho tivesse acabado de dizer que estava abrindo uma loja de crochê em um navio pirata. O que? Isso mesmo. Estou em um relacionamento há um tempo e é sério. E quem é ela? Eleonora perguntou de braços cruzados e queixo erguido. Alexandre desviou o olhar por um momento e foi então que a viu. Mariana Oliveira limpando o lustre no hall de entrada, com luvas de borracha, um pano amarrado na cabeça, cantarolando alguma música com fones de ouvido pendurados no pescoço e fazendo caretas. Ela disse, Alexandre apontando para Mariana. O que ela é, minha namorada? Ele repetiu, caminhando direto em direção a Mariana. Alexandre, não se atreva. Tarde demais. Mariana se virou e nem teve tempo de perguntar quem é o quê. Antes que sentisse os lábios de Alexandre, nos seus ele a beijou na boca de verdade. Por 3 segundos, Mariana congelou. No 4º segundo, ela se perguntou se tinha caído batido a cabeça e estava sonhando. No 5º segundo, ela empurrou Alexandre com tanta força que ele tropeçou em seu próprio ego. Você ficou louco! Ela gritou, arrancando as luvas e jogando-as no chão. Eu posso explicar. Não pode. Você me beijou na frente da sua mãe e eu nem terminei de limpar o lustre. Eleonora ficou ali assistindo em negação total. Isso é uma piada de mau gosto. Alexandre Mendonça, você perdeu completamente o juízo. Uma faxineira, uma mulher incrível. Na verdade, ele respondeu ainda tentando se recompor. Uma mulher com um pano na cabeça. Isso se chama vida real. Já ouviu falar? Eleonora não respondeu. Ela apenas pegou sua bolsa de grife com a elegância de uma rainha ofendida e saiu furiosa. Seus saltos batendo no mármore, como se cada passo fosse uma sentença judicial. Assim que a porta se fechou, Mariana cruzou os braços e encarou Alexandre. Você vai me dizer agora ou devo começar a adivinhar? Eu precisava de uma saída. Minha mãe está tentando me forçar a casar com a Vitória Sampaio. E eu explodi. Eu disse que já estava namorando alguém e você estava bem ali. Ah, claro. Eu estava apenas pendurada como um morcego no lustre, então por que não me fazer sua namorada de mentira? Foi uma coisa de impulso. Uma coisa de impulso. Se você de repente sentisse vontade de abrir uma nova empresa, tudo bem. Mas beijar alguém do nada, isso não é impulso. Isso é invadir as bochechas de alguém e a vida. Olha, me desculpe. Sério, eu vou pagar um bônus pelo incômodo. Bônus. Bônus. Ela pegou o pano do balde e jogou nele. Enfia esse bônus onde o sol não bate, senhor gravata de prata. Ela se virou e saiu furiosa em direção à ala de serviço. Alexandre ficou parado, o pano escorregando de seu ombro, o coração ligeiramente acelerado. E não era por causa de sua mãe. Na lavanderia dos fundos, Vera, a colega de trabalho de Mariana, estava dobrando lençóis quando a viu entrar com o cabelo bagunçado, o rosto corado. Aconteceu alguma coisa. Alguma coisa. O patrão me beijou. Ah, isso mesmo. No meio do hall de entrada com a mãe dele assistindo. Ele disse que precisava escapar de um casamento arranjado e que eu era uma boa desculpa. E como você se sentiu? Mariana bufou. Com raiva furiosa, confusa e o beijo.
Mariana ficou em silêncio por 2 segundos. Tinha gosto de pasta de dente cara e um pouco de arrogância. Você gostou? Eu gostei de querer dar um soco nele, mas admito que talvez, apenas talvez. Meu coração tenha pulado uma batida, mas foi apenas um reflexo, como espirrar, sabe? Eu sei. E se ele voltar com essa história de namorada e beijo, eu vou acertá-lo com um esfregão com estilo. Com certeza. As duas caíram na gargalhada. Do outro lado da mansão, Alexandre estava assistindo pela câmera do corredor, um leve sorriso nos lábios. Talvez, apenas talvez, aquela faxineira fosse mais interessante do que qualquer herdeira em um vestido feito sob medida. No dia seguinte, Mariana chegou ao trabalho mais cedo do que o normal, mas com o dobro do mau humor. A cada passo, ela prometia a si mesma que nem olharia para o rosto daquele C e o impulsivo. Mas essa promessa durou exatamente 35 segundos, até ela ver Alexandre Mendonça encostado no batente da porta da cozinha, café na mão, com um sorriso no rosto. Bom dia, namorada temporária. Dormiu bem. Ele provocou. Sonhei que estava enfiando um espanador na sua arrogância. Quer que eu desenhe para você, eu não sou sua namorada. O que aconteceu ontem foi o seu surto. Me deixe fora disso. Alexandre se endireitou, colocou a caneca na bancada e caminhou em direção a ela. Mariana, escute. Eu sei que foi estranho, ok, foi bizarro, mas eu tenho um problema real com essa história de noivado. E agora minha mãe acredita que estou em um relacionamento com você. Se você concordar em fingir ser minha namorada por uma semana só, até eu resolver isso, eu te pago. Você o quê? Mariana cruzou os braços. Você vai me pagar para fingir ser sua namorada. O que você acha, que eu sou uma atriz? Em algum filme de romance de última hora? Não, eu acho que você é inteligente o suficiente para ver uma boa oportunidade. Ah, claro, porque fingir estar apaixonada por um C. E o mandão arrogante e cheio de regras é o sonho de toda mulher, certo? Alexandre suspirou. Você está me dizendo que não poderia usar um dinheiro extra. Talvez eu pudesse, mas também poderia usar uma cadeira de massagem e sorvete de pistache toda sexta-feira. Isso não significa que eu saia por aí fazendo acordos com bilionários que acham que o mundo gira em torno de sua gravata. Ele olhou para ela por alguns segundos. Mariana permaneceu firme, de braços cruzados e queixo erguido, como se dissesse: eu posso ser pobre, mas não estou à venda. Ok, Alexandre disse. Se mudar de ideia, me avise. Ele saiu da cozinha sem outra palavra, deixando para trás um ar pesado de orgulho ferido e o cheiro de café caro. Horas depois, Mariana recebeu uma ligação de sua mãe. Seu irmão mais novo, Nicolas, estava de volta ao hospital. Sua condição cardíaca havia piorado. A cirurgia precisava acontecer até o final do mês e a fila de espera só andava mais rápido quando sua carteira falava mais alto. Ela desligou lentamente com os olhos cheios de lágrimas. Naquela noite, enquanto limpava o corredor, ela viu Alexandre sentado perto da lareira com o telefone na mão. Ele ergueu o olhar quando a viu. A oferta ainda está de pé, ela perguntou. Ele ergueu uma sobrancelha. Até domingo. 10 mil reais pela semana. Vai direto para sua conta. 20 mil. Mariana disse. O que 20 mil? E com um contrato assinado sem beijos, surpresa, sem toques, sem permissão. E eu tenho condições. Alexandre recostou-se na cadeira. Pode falar. Regra 1, não me dê ordens. Eu não sou sua secretária. Eu não sou sua assistente. Eu não sou seu bichinho de estimação chique. Certo. Regra 2, sem comentários sobre minha aparência, nem bons nem ruins. E não tente me vestir como algum projeto de transformação pessoal. Você realmente tem uma lista, não é? Regra 3. Estou fazendo isso pelo meu irmão. Se você for desrespeitoso, rude ou tentar me humilhar, o acordo acaba na mesma hora. Entendido, Alexandre olhou para ela. Então ele estendeu a mão. Acordo. Mariana a apertou com firmeza. Ótimo. Agora saia do meu caminho. O chão não vai se limpar sozinho. No dia seguinte, os ensaios do relacionamento começaram. Precisamos praticar como agimos perto dos outros, disse Alexandre no jardim. Comece me chamando de meu bem. Você prefere querido ou diabinho, vestido de príncipe? Meu bem está bom. Ela sorriu. Falso elegante. Desafiador. Meu bem, você viu meu esfregão? Acho que o deixei no armário junto com a minha paciência. Alexandre respirou fundo. Mariana, por favor. Vamos tentar ser convincentes. Claro, meu amor.
Afinal, quem não acreditaria em um romance de conto de fadas entre uma faxineira de luvas amarelas e um bilionário que nunca usou o mesmo par de meias 2 vezes? Você sabe qual é o seu problema. Um dom natural para o sarcasmo. Um problema real com autoridade. Ela se aproximou com um sorriso zombeteiro. E você tem um problema real com pessoas que não se curvam. É por isso que você está irritado. Eu não nasci para baixar a cabeça. Alexandre ficou em silêncio por alguns segundos. A verdade era que não importava o quão frustrante ela pudesse ser. Ele estava começando a admirar aquela atitude destemida, mesmo que não admitisse nem sob tortura. 3 dias após o acordo, Alexandre entrou na cozinha parecendo que estava prestes a anunciar o fim do mundo na próxima terça-feira. Temos um jantar hoje à noite, ele disse nervoso, ajustando a gravata. Mariana parou de organizar os produtos de limpeza e olhou para ele. Nós quem? Porque se for você e sua consciência culpada, sinta-se à vontade para ir sem mim. Você e eu com minha família. Minha mãe insistiu em conhecer a namorada. Ah, claro, porque fingir ser sua namorada nesta mansão gigante não foi o suficiente. Agora tenho que me apresentar no palco principal. Alexandre suspirou. É apenas um jantar, Mariana. Você come, sorri, faz algumas piadas educadas e é isso. Piadas educadas. Você me conhece certo. Meu senso de humor não veio com filtro de boas maneiras. Por favor, é importante. Ela olhou para ele por alguns segundos. Havia algo vulnerável na maneira como ele pediu algo que não combinava com sua atitude controlada usual. Tudo bem, mas se sua mãe olhar para mim como se eu fosse um bicho na salada dela, eu vou revidar e você terá que lidar com as consequências. Acordo. Às 6 em ponto, Mariana desceu a escadaria principal usando um jeans escuro, uma blusa branca, com uma estampa divertida, uma jaqueta simples e um par de botas gastas, mas limpas. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo alto e o batom vermelho era o toque final. Alexandre esperava no hall usando um terno escuro que provavelmente custava mais do que seu salário anual. Quando ele a viu, hesitou por um momento. Você está ótima, Alexandre disse, oferecendo o braço. Obrigada pelo entusiasmo avassalador. Ela respondeu enquanto descia os últimos degraus. Espero que sua família não esteja esperando um desfile de moda. Eles vão te amar. Alexandre mentiu, oferecendo o braço novamente. Claro, assim como um gato ama um banho frio. O restaurante que Eleonora Mendonça havia escolhido era o tipo de lugar onde até o menu parecia julgar seus sapatos. Toalhas de mesa de linho branco, garçons que pareciam ter doutorado em etiqueta e um piano de cauda tocando suavemente no canto. Alexandre e Mariana chegaram primeiro. Ela olhou ao redor com uma mistura de curiosidade e desconforto. Este lugar é tão chique que até consertou minha postura, ela sussurrou. Não se preocupe, é apenas comida cara em pratos minúsculos. Com essa decoração aposto que até a água tem sobrenome. 5 minutos depois, Eleonora Mendonça fez sua grande entrada, seguida por um homem alto de cabelos grisalhos e uma loira impecável em um vestido vermelho que parecia ter saído de uma revista de luxo. Alexandre. Eleonora cumprimentou o filho com um beijo na bochecha tão frio quanto uma transação comercial. E esta deve ser a Mariana. Senhora Mendonça, disse Mariana, estendendo a mão com um sorriso educado. Eleonora olhou para a mão como se fosse uma cobra venenosa, mas a apertou rapidamente. Este é meu marido, Roberto Mendonça, e nossa querida amiga Vitória Sampaio. Ao contrário da esposa, Roberto sorriu calorosamente. Prazer em conhecê-la, Mariana. Alexandre nos disse, vocês se conheceram de uma maneira bastante incomum. Seu filho tem uma maneira muito única de causar uma primeira impressão. Vitória deu um passo à frente com um sorriso que nunca chegou aos olhos. Que roupa interessante, Mariana. Vintage. Na verdade, é da última coleção da Renner, temporada de liquidação. Mariana respondeu com bom humor. Mas obrigada pelo elogio. Seu vestido é lindo também. Deve ter custado mais do que 6 meses do meu salário. O sorriso de Vitória vacilou ligeiramente. Durante o jantar, Eleonora atacou com a sutileza de um tanque. Então, Mariana Alexandre nos disse que você trabalha na casa. O que exatamente você faz? Eu cuido da limpeza e organização. Basicamente, garanto que tudo brilhe e cheire bem. Que prático, disse Eleonora, cortando o salmão com precisão cirúrgica.
Muito, especialmente quando se trabalha com pessoas que fazem muita bagunça, respondeu Mariana, olhando diretamente para Vitória. Roberto riu baixinho, tentando disfarçar com um gole de vinho. E seus planos para o futuro? Eleonora continuou. Você planeja continuar na limpeza? Por enquanto, sim. É um trabalho honesto e eu sustento minha família com ele. Não vejo problema nisso. Claro que não, disse Vitória docemente. É admirável como algumas pessoas conseguem se contentar com a simplicidade. Mariana mastigou lentamente antes de responder. É verdade. Eu me contento facilmente. Não preciso de muito para ser feliz. Acho que isso é um talento que nem todo mundo tem. Alexandre assistia à troca de farpas com crescente admiração. Mariana não se intimidava com ninguém. E como vocês dois se apaixonaram? Roberto perguntou, genuinamente interessado. Mariana e Alexandre se entreolharam rapidamente. Foi instantâneo, disse Alexandre. Como um raio, acrescentou Mariana. Só que mais molhado. Molhado? Eleonora perguntou, franzindo a testa. Eu derramei água nele no meu primeiro dia de trabalho. Foi como amor à primeira borrifada. Roberto riu alto. E até Alexandre deu um sorriso genuíno. Que romântico! Vitória murmurou seu sarcasmo óbvio. Eu sei, né? Mariana respondeu, fingindo não notar o tom. Você nem vê histórias como essa nos filmes. Só na vida real. Eleonora inclinou-se ligeiramente para a frente. E você realmente acha que pode se encaixar em nosso círculo social, senhora Mendonça? Eu não estou tentando me encaixar em lugar nenhum. Eu sou quem eu sou. Se isso funciona para você ou não, não é problema meu. Seu filho me aceita como sou e isso é o que importa. Alexandre sentiu algo estranho no peito. Admiração, talvez, ou algo mais profundo. Bendito, disse Roberto, erguendo a taça. Um brinde à autenticidade. Eleonora não ergueu a taça. Após o jantar, enquanto esperavam pelos carros no estacionamento, Eleonora puxou Alexandre de lado. Se você quer arruinar o nome de nossa família, faça isso por conta própria. Mas ela não vai durar muito aqui. Ela sussurrou, os olhos brilhando com raiva contida. Mãe, não me chame de mãe quando você está agindo como uma tola. Essa garota não é do nosso mundo, Alexandre, e quanto mais cedo você perceber isso, melhor. Do outro lado do estacionamento, Vitória se aproximou de Mariana. Você se saiu bem esta noite, ela disse com falsa gentileza. Mas isso foi apenas o aquecimento. Obrigada pelo aviso, respondeu Mariana. Mas se você acha que eu vou correr só porque a concorrência apareceu, você está enganada. Eu não tenho medo de uma princesa de porcelana. Vitória deu um sorriso frio e se afastou. No carro no caminho de volta, Alexandre ficou em silêncio por um longo tempo. Você foi incrível, ele finalmente disse. Eu fui apenas eu mesma. Se isso é incrível, seus padrões são muito baixos. Não é isso. É que você não se deixou abater, nem por um segundo. Mariana olhou para ele de lado. Você esperava que eu me curvasse. Eu não sei o que eu esperava. Mas não era isso. E o que foi isso? Alexandre hesitou. Corajosa, autêntica, interessante. Cuidado, chefe. Nesse ritmo você pode acabar gostando de mim de verdade. Ele sorriu, mas não respondeu porque, honestamente, essa possibilidade estava começando a não parecer tão impossível afinal. Na manhã seguinte ao jantar desastroso, Mariana chegou à mansão determinada a manter as coisas normais. Afinal, fingir ser a namorada de Alexandre Mendonça era apenas um trabalho temporário. E a casa não ia se limpar sozinha. Ela estava na cozinha organizando utensílios quando notou a torradeira velha fazendo um barulho estranho toda vez que alguém tentava usá-la. Pequenas faíscas saltavam do fio desgastado e ela sabia que era apenas uma questão de tempo até alguém se machucar. Mais um problema para resolver? Ela murmurou, pegando uma chave de fenda da caixa de ferramentas. Mariana sempre foi boa com consertos. Desde pequena aprendeu que quando algo quebrava em casa, ou você consertava, ou ficava sem. Não havia dinheiro para chamar um técnico para cada probleminha. Ela desligou a torradeira e começou a examinar o fio. O problema parecia simples, apenas alguns fios soltos que precisavam ser reconectados. Conserto fácil. Vou dar só uma olhadinha aqui. Ela sussurrou, desparafusando o painel traseiro.
O que Mariana não percebeu foi que a tomada estava com defeito. Mesmo com a torradeira desligada, ainda havia corrente passando pelo fio. Quando ela tocou os fios expostos com a chave de fenda úmida, o choque foi instantâneo. Uma descarga elétrica percorreu seu braço, fazendo-a gritar e cair para trás, derrubando uma panela de metal que caiu ruidosamente no chão. Alexandre estava em seu escritório quando ouviu o barulho. Primeiro o grito, depois a queda. Ele largou os papéis e correu para a cozinha, seu coração acelerado por razões que não conseguia explicar. Ele encontrou Mariana no chão, segurando o braço esquerdo e respirando com dificuldade. Ela estava pálida e ele podia ver uma pequena queimadura vermelha em sua mão. Mariana, o que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado dela, tocando suavemente seu ombro. A torradeira estava quebrada. Achei que poderia consertar. Ela disse entre respirações curtas, claramente com dor. Alexandre olhou para o aparelho quebrado e os fios expostos. Você levou um choque elétrico. Consegue se levantar? Acho que sim. Ela tentou se levantar, mas vacilou. O choque havia deixado suas pernas fracas. Sem hesitar, Alexandre a pegou nos braços, ignorando completamente seus protestos. Ei, eu posso andar. Não seja teimosa agora, Mariana. Estou te levando para o hospital. Hospital. Foi só um choquinho. Não precisa de todo esse drama. Sua mão está queimada e você mal consegue ficar em pé. Vamos para o hospital. Fim de discussão. Durante os 15 minutos de carro até a emergência, Alexandre dirigiu com uma atenção que não sentia há anos. Ele olhava para Mariana no banco do passageiro, toda vez que paravam em um sinal vermelho, verificando se ela estava bem. Pare de me olhar como se eu estivesse prestes a morrer, ela disse, percebendo sua preocupação. Já levei choques piores tentando consertar o chuveiro do apartamento da minha mãe. Isso não me conforta nem um pouco. Você está tenso demais para alguém que está apenas fazendo o papel de namorada de mentira. Alexandre ficou em silêncio. Ela estava certa. A preocupação que ele sentia ia muito além de qualquer obrigação contratual. No hospital, ele insistiu em ficar com ela na sala de exame, mesmo quando ela disse que poderia ir sozinha. Ele ficou ao lado da cama enquanto o médico examinava sua queimadura e fazia perguntas sobre o acidente. Sorte que o choque foi rápido, disse o médico. A queimadura é superficial. Vou aplicar uma pomada e cobrir com gaze. Estará como nova em uma semana. Depois de tratar a mão de Mariana e dar instruções de cuidados, o médico saiu deixando-os sozinhos na sala. Viu, eu te disse que não era sério, disse Mariana balançando a mão enfaixada. Você poderia ter se machucado gravemente. Por que não me chamou para consertar a torradeira? Porque eu sei consertar coisas. Sempre soube. E porque você provavelmente chamaria um técnico que cobraria R$ 500 para trocar um fio de 5 centavos. Alexandre sorriu levemente. Você tem uma visão muito prática da vida. Quando se cresce sem dinheiro, aprende-se a ser prático. Ou você resolve os problemas sozinho ou fica sem o que precisa. No caminho de volta para a mansão, o silêncio era diferente. Menos tenso, mais pensativo. Me conte sobre sua infância, disse Alexandre de repente. Mariana olhou para ele surpresa. Por que você quer saber curiosidade? Você sempre fala sobre resolver as coisas sozinha, sobre não depender de ninguém. Isso vem de algum lugar. Ela ficou quieta por alguns momentos olhando pela janela. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Apenas arrumou as malas uma manhã e nunca mais voltou. Ele deixou minha mãe com 3 filhos e uma pilha de contas para pagar. Sinto muito. Eu tinha 2 na época. Minha mãe trabalhou em 2 empregos por anos para nos sustentar. Aprendi a cozinhar, a cuidar dos meus irmãos mais novos, a consertar o que quebrava porque eu tinha que fazer. Não havia escolha. Alexandre ouviu em silêncio, começando a entender de onde vinha toda aquela determinação feroz. E você nunca ficou com raiva por ter que crescer tão rápido? Fiquei muito, especialmente quando via outras crianças reclamando porque o celular delas não era o modelo mais novo enquanto eu juntava moedas para comprar um caderno novo. Mas raiva não paga contas, sabe? Como você conseguiu manter o bom humor com tudo isso? Mariana riu. Um som genuíno e caloroso. Acredite ou não. Minha mãe sempre dizia que o riso era de graça. Ela dizia que podíamos ser pobres, mas não precisávamos ser amargos. Que o riso era a única coisa que ninguém podia tirar de nós. Alexandre sentiu algo se mover em seu peito.
Uma admiração além da aparência, além da primeira atração. Sua mãe parece uma mulher sábia. Ela é. Ela costumava dizer: homens ricos são como sorvete de chocolate belga. Parece irresistível, mas no final te dá dor de estômago. Alexandre riu genuinamente. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele realmente riu de uma de suas piadas. Então eu sou sorvete de chocolate belga. Pior, você é sorvete de chocolate belga com cobertura de ouro. Bonito de se ver, impossível de comer e provavelmente tóxico. Ele riu ainda mais alto. Que comparação terrível. Mas necessária, certo. Quando chegaram à mansão, Alexandre insistiu em ajudá-la a sair do carro, embora ela protestasse que estava perfeitamente bem. Você não vai trabalhar hoje, ele disse com firmeza. Descanse. Vou falar com a Vera para cobrir suas tarefas. Alexandre foi só um choquinho. Eu posso. Não, isso é uma ordem. Ah, agora você é o chefe de novo. Quando se trata da sua segurança, sim. Eles pararam na entrada dos funcionários e Mariana se virou para olhá-lo. Obrigada por me levar ao hospital, por esperar, por se importar. Não precisa me agradecer. Sim, preciso. Não estou acostumada com isso. Acostumada com o que alguém se importar comigo. Geralmente sou eu quem cuida dos outros. Alexandre olhou para ela por um momento na luz suave da tarde, com a mão enfaixada e um sorriso cansado, mas genuíno. Mariana parecia menos uma faxineira desafiadora e mais uma mulher forte e corajosa que às vezes também precisava de cuidados. Mariana, não se apaixone por mim, chefe. Ela interrompeu com um sorriso travesso. Porque sou alérgica a homens ricos. Sério. Juro que fico com manchas vermelhas. Começo a espirrar e perco completamente a cabeça. É uma condição médica séria. Alexandre sorriu. Quais são os sintomas? Primeiro começo a achar que diamantes são bonitos. Depois começo a gostar de comida com nomes franceses. E no estágio final começo a acreditar que champanhe é melhor que refrigerante. Parece sério. Muito. Então é melhor manter distância. Para sua própria segurança, claro. Ela piscou e entrou, deixando Alexandre parado na porta, com um sorriso no rosto e uma sensação estranha no peito. Talvez ela estivesse certa sobre ser alérgica a homens ricos, mas ele estava começando a pensar que poderia ter uma condição semelhante quando se tratava de faxineiras teimosas e engraçadas. E, ao contrário dela, não tinha certeza se queria ser curado. Naquela noite, enquanto trabalhava em seu escritório, Alexandre se pegou pensando na maneira como Mariana havia falado sobre sua infância. Sua mãe aprendendo a lidar com as coisas sozinha. Havia uma força nela que ele nunca havia visto em nenhuma mulher de seu círculo social. Vitória Sampaio nunca havia consertado nada na vida. Ela provavelmente nem sabia como trocar uma lâmpada. Mas Mariana tentou consertar uma torradeira quebrada porque acreditava que poderia resolver o problema. Ele sorriu, lembrando-se da piada sobre o sorvete de chocolate belga. Talvez fosse verdade. Talvez ele realmente fosse tóxico para alguém como ela. Mas, pela primeira vez em sua vida, Alexandre Mendonça estava disposto a correr o risco e descobrir. Uma semana após o acidente da torradeira, Alexandre apareceu na cozinha vestindo um terno ainda mais chique do que o normal, com um olhar que misturava determinação e nervosismo. Preciso que você venha comigo a um evento hoje à noite. Ele anunciou, ajustando os punhos da camisa. Mariana, que estava preparando um lanche, congelou com uma faca na mão. Que tipo de evento? O baile de caridade da Associação Comercial de São Paulo. É importante para os negócios. E minha mãe estará lá com a Vitória. Ah, entendi. Hora de exibir a namorada de mentira para a sociedade. Exatamente. Você tem um vestido que se encaixe nesse tipo de ocasião, Mariana riu. Mas não foi um riso feliz. Claro, Alexandre. Eu guardo um armário cheio de vestidos chiques escondido no meu apartamento de um quarto, bem ali, entre os uniformes de limpeza e os pijamas remendados. Ele percebeu o sarcasmo e pareceu envergonhado. Desculpe, eu cuido disso. Qual é o seu tamanho? Nem pense em me comprar roupas.
Eu dou um jeito. 4 horas depois, Mariana desceu as escadas da mansão usando um vestido preto simples emprestado de sua cunhada. Não era luxuoso, mas ficava bem nela. Ela prendeu o cabelo em um coque elegante e usava uma maquiagem sutil. Alexandre estava esperando por ela no hall e, quando a viu, parou o que estava fazendo. Você está linda, ele disse desta vez parecendo sincero. Obrigada, você está tolerável. Ele riu. Apenas tolerável, não quero inflar mais esse ego. O evento foi realizado no hotel mais luxuoso de São Paulo. A sala estava decorada com flores brancas, luzes douradas e mesas elegantemente arrumadas. Homens de smoking e mulheres em vestidos caros circulavam com taças de champanhe falando sobre negócios e caridade. Assim que entraram, Mariana sentiu todos os olhos se voltarem para eles, ou melhor, para ela. E não eram olhares de admiração. Relaxe, Alexandre sussurrou, oferecendo o braço. Você pertence aqui tanto quanto qualquer um. É claro, mas obrigada por tentar me encorajar. Eles mal haviam pegado suas taças de champanhe quando Eleonora Mendonça apareceu seguida por Vitória Sampaio, vestindo um vestido vermelho que provavelmente custava mais que o carro de Mariana. Alexandre querido. Eleonora cumprimentou beijando a bochecha do filho sem tirar os olhos de Mariana. Que surpresa vê-la aqui, Mariana. Boa noite, senhora Mendonça. O evento está lindo. Sim, não está. Claro, você provavelmente não está acostumada com este tipo de ambiente. Antes que Mariana pudesse responder, Vitória se aproximou com um sorriso venenoso. Mariana, que vestido interessante. Vintage de novo. Na verdade é emprestado, mas obrigada por notar. Seu vestido também é adorável. Deve ter custado o suficiente para alimentar uma família por um mês. O sorriso de Vitória vacilou. Durante o jantar, as farpas continuaram. Vitória fez comentários sobre pessoas que não conhecem a etiqueta social enquanto Eleonora perguntava coisas como: você já esteve em eventos deste nível antes? Em um tom que deixava claro que ela sabia a resposta. Mariana suportou tudo com dignidade, respondendo com humor quando podia e ignorando quando não valia a pena. Mas o limite chegou quando elas foram ao banheiro feminino. Você realmente acha que pode manter essa farsa? Vitória perguntou, reaplicando o batom no espelho. Que farsa? Respondeu Mariana, lavando as mãos. Por favor, uma faxineira namorando Alexandre Mendonça. Todo mundo aqui sabe que isso é ridículo. Você é apenas uma distração temporária. Se sou temporária ou não, não é da sua conta. Claro que é. Conheço Alexandre há anos. Sei do que ele gosta, do que precisa e definitivamente não é uma funcionária fingindo ser algo que não é. Mariana se virou para encará-la. Sabe o que eu acho interessante, Vitória? Você está tão preocupada comigo que se esqueceu de perguntar por que Alexandre escolheu uma simples faxineira em vez de uma princesa de porcelana como você. Vitória corou. Quando ele se cansar desse joguinho infantil, eu ainda estarei aqui assim, como sempre estive. Bem bom para você. Deve ser confortável viver de esperança. Quando voltaram ao salão de baile, Alexandre imediatamente sentiu que algo havia acontecido. O rosto de Vitória estava tenso e Mariana parecia mais quieta do que o normal. Tudo bem. Ele sussurrou para Mariana. Perfeitamente, mas não estava. Pelo resto da noite, Alexandre percebeu como os outros convidados olhavam para Mariana, como sussurravam quando ela passava, como a deixavam deliberadamente de fora das conversas. O ponto de ruptura veio quando um empresário bêbado se aproximou da mesa deles. Mendonça, então esta é a famosa namorada, ele disse em voz alta, atraindo atenção. Tenho que admitir, é uma grande mudança de socialites para a ajuda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre se levantou lentamente com uma expressão que Mariana nunca tinha visto antes. O que você acabou de dizer? Ah, qual é Alexandre? Todo mundo aqui sabe quem ela é. Não precisa fingir. Você vai se desculpar agora, Alexandre. Você não precisa. Mariana murmurou, tocando seu braço. Sim, eu preciso. Ele encarou o homem friamente. Você acabou de desrespeitar minha namorada. Isso é inaceitável. Cara, eu estava apenas... Peça desculpas ou saia. Sua escolha. Percebendo que havia cruzado uma linha, o homem murmurou um pedido de desculpas relutante e se afastou. Alexandre sentou-se novamente, mas Mariana já estava de pé. Vou tomar um ar, ela disse, indo em direção ao terraço.
Ele a seguiu para o terraço com as luzes da cidade brilhando à distância. Mariana se apoiou na grade, respirando fundo. Obrigada, ela disse quando ele se aproximou por me defender lá dentro. Não precisa me agradecer. Aquele cara foi completamente sem noção. Ele foi, mas não estava totalmente errado também. O que você quer dizer? Mariana se virou para encará-lo. Alexandre, sejamos honestos. Eu não pertenço a esse mundo. Nunca pertencerei. E você sabe disso. Isso não lhes dá o direito de te tratar mal. Não dá. Mas também não significa que as coisas vão mudar. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, olhando para a cidade. Por que você fez isso? Mariana perguntou. Por que você me defendeu? Alexandre hesitou. Porque eles estavam errados. E você não merecia aquilo. Essa é a única razão. Ele olhou para ela e havia algo diferente em seus olhos. Não é a única. Então, qual é? Eu não sei como explicar, Mariana. Você entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. De um jeito bom, de um jeito frustrante, de um jeito que me deixou todo confuso. Ela se aproximou um pouco mais. Confuso como... Por que você me faz querer rir e socar uma parede ao mesmo tempo? Mariana sorriu. Talvez porque você nunca conheceu ninguém que não tivesse medo de você. Talvez. Eles estavam muito próximos agora. Alexandre podia sentir o perfume dela, ver as pequenas sardas em seu nariz. A maquiagem não havia coberto totalmente. Mariana, Alexandre. Por um momento, o mundo parou. Eles se inclinaram um para o outro, e Mariana podia sentir a respiração dele em seu rosto. Aí estão vocês. A voz de Eleonora os fez se afastarem com um pulo. O evento está acabando. Hora de ir. Alexandre suspirou frustrado. Vamos, ele disse a Mariana, oferecendo o braço. No carro, o silêncio entre eles era pesado com palavras não ditas. Ambos sabiam que algo quase havia acontecido naquele terraço, algo que mudaria tudo, e ambos sabiam que mais cedo ou mais tarde teriam que enfrentar isso. 2 dias após o baile, Vitória Sampaio estava em seu escritório, executando o que acreditava ser seu plano mais brilhante. Ela passara anos observando Alexandre, aprendendo suas fraquezas, e agora finalmente havia encontrado seu calcanhar de Aquiles. Aquela pequena faxineira desafiadora que havia feito algo que nenhuma mulher antes dela havia feito, genuinamente chamar sua atenção. Vitória pegou o telefone e ligou para Marcos Webb, um empresário conhecido por sua reputação duvidosa e sua disposição para fazer favores em troca de benefícios futuros. Marcos é a Vitória. Preciso de um favor, um que pode ser muito lucrativo para nós dois. 2 horas depois, Marcos ligou para a mansão Mendonça, pedindo para falar com Mariana Oliveira. Ele disse que tinha ouvido falar de suas habilidades de organização e queria contratá-la para um trabalho particular em seu hotel, um trabalho que pagaria R$ 2.500 por apenas 2 horas de trabalho. Para Mariana, ainda pensando na cirurgia de seu irmão, a oferta pareceu uma bênção. Só preciso que você organize alguns documentos no meu escritório no hotel. Nada demais. Quarto 204. Grande Hotel São Paulo hoje às 15 horas. Mariana aceitou sem hesitar. O que Mariana não sabia era que Vitória havia contratado um fotógrafo para estar no corredor do hotel no momento exato em que ela entrasse no quarto. E Marcos havia sido instruído a usar um roupão de banho como se tivesse acabado de sair do chuveiro. Quando ela chegou às 15 horas e 15 minutos, Alexandre recebeu um envelope em seu escritório. Dentro havia 3 fotos. Mariana entrando no quarto 204, Mariana conversando com Marcos Webb na porta enquanto ele usava um roupão e uma foto onde parecia que eles estavam se aproximando um do outro. Junto com as fotos havia um bilhete. Achei que você deveria saber o tipo de mulher que você tem defendido. Uma amiga preocupada. Alexandre olhou para as fotos sentindo um enjoo no estômago. Primeiro veio a descrença, depois a raiva. E finalmente um tipo de dor que ele não esperava. Quando Mariana voltou para a mansão às 17 horas, encontrou Alexandre esperando por ela no hall, segurando as fotos com uma expressão no rosto que ela nunca tinha visto antes. Onde você estava? Ele perguntou, sua voz controlada demais. Trabalhando? Por que você pergunta?
Ele jogou as fotos na mesa de centro, trabalhando onde exatamente Mariana olhou para as fotos e o sangue sumiu de seu rosto. Alexandre, eu posso explicar. Pode, ótimo. Então me explique por que você estava no quarto de hotel de Marcus Webb esta tarde. Ele me contratou para organizar alguns documentos. Foi só isso. Documentos no quarto de hotel dele, com ele de roupão. Ele disse que tinha acabado de voltar da academia. Eu não sabia que ele estaria vestido daquele jeito. Eu nem entrei direito. Saí imediatamente. Mariana, por favor, não me trate como um tolo. Eu não estou. Estou te dizendo a verdade. Alexandre virou as costas para ela. Sabe o que é patético? Eu realmente acreditei que você era diferente, que havia algo real entre nós. As palavras atingiram Mariana como um soco no estômago. Alexandre, você não pode estar falando sério. Você realmente acha que eu não sei o que pensar. Essas fotos falam por si. Essas fotos não mostram nada. Eu estive lá por 5 minutos. 5 minutos que você não se preocupou em mencionar quando voltou. Porque eu não achei que importasse. Foi apenas um trabalho extra, com um homem casado em seu quarto de hotel. Mariana sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Sabe o que mais dói, Alexandre? Não é que você não tenha acreditado em mim. É que você nem perguntou. Você já me julgou antes de ouvir o meu lado. A evidência é clara, Mariana. Evidência. Ou você estava apenas procurando um motivo para terminar isso, antes que ficasse real demais. Alexandre se virou para encará-la. E por um momento ela viu dúvida em seus olhos, mas a raiva venceu. Talvez você esteja certa. Talvez isso nunca devesse ter começado. Mariana respirou fundo, tentando manter a compostura. Tudo bem. Se é isso que você pensa de mim, então não há mais nada a dizer. Ela tirou a chave da mansão do bolso e a colocou na mesa ao lado das fotos. Eu me demito como sua governanta e sua namorada de mentira. Mariana, espere. Não, você deixou bem claro o que pensa de mim. Posso ser apenas uma faxineira, mas tenho dignidade e não vou ficar onde não sou respeitada. Ela caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Só uma coisa, Alexandre. Quando você descobrir a verdade, e você vai descobrir, lembre-se de que você escolheu não confiar em mim. Lembre-se disso. A porta se fechou atrás dela, deixando Alexandre sozinho com as fotos e uma sensação de vazio no peito que ele não esperava. 3 horas depois, enquanto Alexandre tentava sem sucesso fazer qualquer trabalho, seu telefone tocou. Era Tiago, seu assistente pessoal. Senhor Mendonça, desculpe incomodar, mas achei que o senhor deveria saber. Recebi uma ligação estranha de Marcus Webb. Sobre o quê? Ele queria saber se o senhor estava feliz com as fotos, disse que Vitória Sampaio pediu para ele ligar e confirmar que tudo correu conforme o plano. Alexandre sentiu o chão sumir sob seus pés. Diga isso de novo. Senhor, acho que armaram para o senhor. Alexandre desligou e correu para o carro. 20 minutos depois, ele estava batendo na porta do apartamento de Marcus Webb. Quando Marcus abriu e viu o rosto de Alexandre, toda a cor sumiu do seu. Mendonça, você vai me dizer exatamente o que aconteceu hoje. Agora mesmo. 5 minutos depois, Alexandre tinha a confissão completa. Vitória havia pago a Marcus para encenar toda a cena. Ela havia contratado o fotógrafo. Ela havia planejado cada detalhe. Mariana havia sido uma vítima inocente. De volta ao carro, Alexandre pegou o telefone com as mãos trêmulas. Ele havia cometido o maior erro de sua vida. Ele havia duvidado da única pessoa que nunca havia mentido para ele, que nunca havia tentado manipulá-lo, que sempre fora exatamente quem ela dizia ser. O telefone de Mariana tocou várias vezes antes de ela atender. Alô? Mariana, sou eu. Silêncio do outro lado. Mariana, por favor, não desligue. O que você quer, Alexandre? Sua voz soava cansada, magoada. Eu descobri a verdade sobre as fotos sobre o Marcus. Foi tudo uma armação da Vitória. Mas silêncio. Mariana, você estava certa. Eu deveria ter confiado em você. Eu deveria ter perguntado primeiro e acusado depois. Eu estraguei tudo. Sim, você estragou. Por favor, volte, Alexandre. Eu sei que não mereço. Sei que você não tem motivos para me dar outra chance, mas eu preciso de você aqui. Para quê? Para continuar fingindo ser sua namorada. Não, porque quando você foi embora a casa ficou vazia. E não era sobre a limpeza ou a ordem. Era sobre você.
Sua risada na cozinha, seus comentários sarcásticos, o jeito como você nunca tem medo de dizer o que pensa. Mariana ficou quieta por tanto tempo que Alexandre pensou que ela havia desligado. Por favor, ele disse com um desespero real na voz. Deixe-me consertar isso. Vou pensar, ela finalmente disse. Eu entendo. Eu te ligo amanhã. A ligação terminou deixando Alexandre sozinho no carro com o coração acelerado e uma esperança frágil crescendo de que talvez, apenas talvez, ele pudesse reconquistar a confiança da única pessoa que realmente importava. Pela primeira vez em sua vida, Alexandre Mendonça sabia o que significava sentir falta de alguém. E era um sentimento que ele nunca mais queria ter. Alexandre Mendonça nunca havia dirigido para a zona leste de São Paulo. Seu GPS geralmente o levava a bairros com nomes franceses e casas que pareciam museus. Mas lá estava ele em uma tarde de quinta-feira procurando o endereço de Mariana em uma área onde as casas eram pequenas, as calçadas rachadas e as crianças brincavam na rua em bicicletas que já viram dias melhores. Ele parou em frente a uma casa de um andar pintada de azul desbotado. Uma pequena varanda continha vasos de plantas bem arrumados e uma cadeira de balanço que parecia ter muitas histórias. O portão de ferro estava aberto e ele podia ouvir vozes e risadas vindas de dentro. Alexandre verificou seu reflexo no espelho retrovisor. Terno de R$ 5.000. Um relógio que valia mais do que o carro da maioria das pessoas, sapatos de couro italiano. Ele parecia um estranho entrando em território estrangeiro, mas Mariana não havia atendido nenhuma de suas ligações desde ontem, e ele sabia que precisava fazer isso pessoalmente. Ele bateu na porta de tela e uma mulher na casa dos 50 anos apareceu. Ela tinha os mesmos olhos escuros de Mariana e um sorriso caloroso, mas cauteloso. Posso ajudar, senhora Oliveira? Sou Alexandre Mendonça. Eu trabalho com a Mariana. A expressão da mulher mudou instantaneamente. Ah, você é o chefe. Sim, senhora. Eu gostaria de falar com ela se estiver tudo bem. Carmen Oliveira o mediu da cabeça aos pés como se pudesse ver através do terno caro. Mariana. Ela chamou para dentro da casa. Seu chefe está aqui. Alguns segundos depois, Mariana apareceu usando jeans desbotados e uma camiseta do Corinthians. Ela parecia surpresa e não particularmente feliz. Alexandre, o que você está fazendo aqui? Eu disse que ia pensar. Eu vim para conversar. Por favor, você não atendeu minhas ligações e eu tive que vir. Carmen olhou entre os dois. Bem, já que você já está aqui, entre. Não vou deixar ninguém na varanda como um vendedor de porta em porta. Mãe, não é necessário. Mariana Oliveira, onde estão seus modos? Entre, rapaz. Acabei de fazer café. Alexandre seguiu as duas mulheres para dentro da casa. A sala de estar era pequena, mas aconchegante, com móveis que claramente estavam na família há anos. Fotos de família enchiam as paredes e havia um cheiro delicioso de comida caseira no ar. Sente-se, disse Carmen apontando para o sofá. Mariana me disse que sua casa é maior que nosso bairro inteiro. Mãe Mariana corou. Estou apenas curiosa. Nunca conheci um milionário antes. Um garoto de cerca de 16 anos entrou da cozinha mais magro do que deveria para sua idade, mas com um sorriso brilhante. Este deve ser o famoso chefe, ele disse, oferecendo a mão. Sou Nicolas. Obrigado por dar um emprego à minha irmã chata. Prazer em conhecê-lo, Nicolas. Mariana fala muito de você. Espero que sejam as coisas boas. Ela me ameaça pelo menos 3 vezes ao dia. Alexandre deu seu primeiro sorriso real em dias. Apenas as coisas boas. Prometo. Carmen trouxe café servido em xícaras descasadas, mas limpas. Então, senhor Mendonça, o que o traz à nossa humilde casa? Alexandre olhou para Mariana, que estava sentada na beira de uma poltrona claramente desconfortável. Vim me desculpar com a Mariana. Cometi um erro terrível. E que tipo de erro? Carmen perguntou, com o tom protetor que só uma mãe poderia usar. Mãe, por favor. Eu não acreditei nela quando deveria, disse Alexandre. Alguém armou para ela para parecer que estava fazendo algo errado. E eu acreditei na evidência falsa em vez de confiar nela. Carmen cruzou os braços. Então agora você quer que ela volte a trabalhar para você? Sim.
Mas não só isso, quero consertar as coisas porque ela não merecia o que eu fiz. Nicholas se inclinou para a frente. O que exatamente você fez? Nicholas Mariana murmurou. Não, deixe eu responder. Se ele fez minha irmã chorar, eu quero saber por quê. Alexandre olhou para Mariana surpreso. Você chorou. Isso não é importante? Sim, disse Carmen. Mariana não chora facilmente nem mesmo quando quebrou o braço aos 12 anos. Alexandre sentiu uma facada de culpa mais profunda. Sinto muito. De verdade. Naquele momento uma panela fez barulho na cozinha e Carmen se levantou. O jantar está quase pronto. Você come frango com arroz, senhor Mendonça, eu? Sim. Ótimo. Fique para o jantar. Assim vocês dois podem conversar direito. Mãe, ele provavelmente tem outros planos. Eu adoraria ficar, disse Alexandre rapidamente, se não for incômodo. Uma hora depois, Alexandre estava sentado em uma pequena mesa de madeira que mal cabia 4 pessoas comendo arroz, frango assado e salada em pratos descasados, mas limpos. Carmen estava contando histórias embaraçosas da infância de Mariana. Nicholas falava sobre seus planos de estudar engenharia assim que sua saúde melhorasse, e Mariana ia e voltava entre rir e ficar mortificada. E então ela decidiu que ia consertar o ferro de passar sozinha. Carmen estava dizendo, ela tinha 8 anos. Quase eletrocutou a casa inteira. Parece um padrão, disse Alexandre olhando para Mariana. Ela tentou consertar minha torradeira na semana passada. E como foi isso? Ela levou um choque e eu tive que levá-la ao hospital. Mariana, Carmen e Nicholas disseram ao mesmo tempo. Não foi tão ruim. Mariana se defendeu. Após o jantar, enquanto Carmen e Nicholas iam para a sala assistir à novela, Mariana começou a lavar a louça. Alexandre levantou-se da mesa. Deixe-me ajudar. Você não precisa. Eu quero. Eles ficaram lado a lado na pequena pia, Alexandre lavando e Mariana secando. Parecia íntimo de uma maneira que ele não estava acostumado. Simples, real. Sua família é incrível, ele disse. Eles são tudo o que eu tenho. É por isso que eu trabalho tanto. É por isso que pego trabalhos extras, mesmo quando eles se revelam estranhos. Mariana, sobre isso. Você realmente pensou que eu era o tipo de pessoa que se envolveria com alguém por dinheiro? Alexandre parou de lavar um prato. Não logicamente. Mas quando vi aquelas fotos, entrei em pânico porque estava começando a sentir algo real por você. E isso me assustou. Mariana parou de secar. Algo real? Sim. E quando pensei que talvez você estivesse apenas brincando comigo, escolhi acreditar na mentira em vez de arriscar ser um tolo apaixonado. Apaixonado, Alexandre percebeu o que acabara de dizer e desviou o olhar inseguro. Talvez? Eu não sei. Você me confunde. Mariana riu e foi um som suave e genuíno. Você é estranho, mas está começando a ser um pouco menos insuportável. É um grande passo. Uma semana atrás eu achava você completamente insuportável. Eles terminaram a louça em um silêncio confortável. Quando Mariana guardou o último prato, Alexandre tocou suavemente seu braço. Você me perdoa de verdade. Ela olhou para ele por um longo momento. Uma condição. Qual é, da próxima vez que alguém vier até você, com histórias sobre mim, você me pergunta primeiro. Sempre. Acordo. E mais uma coisa. Pode falar. Você voltou a ser apenas meu chefe. É isso. Cansei de fingir ser sua namorada. Alexandre sentiu uma pontada de decepção. Por quê? Porque está ficando complicado demais. E porque se isso um dia se tornar algo real, quero que seja porque você escolheu. Não porque você precisava de um relacionamento falso para evitar um casamento arranjado. Ele sorriu. Isso faz sentido. Bom, então você concorda? Concordo, mas posso pedir uma coisa, claro. Se eu escolher você... Você consideraria... Mariana sorriu, mas não respondeu. Vamos ver se você consegue passar uma semana sem me enlouquecer primeiro. Quando Alexandre deixou a casa dos Oliveira naquela noite, ele sabia de 3 coisas. Primeiro, que acabara de conhecer a família mais acolhedora que já conhecera. Segundo, que Mariana Oliveira era ainda mais especial do que ele pensava. E terceiro, que estava completa e irremediavelmente se apaixonando por ela. E desta vez não tinha medo de admitir.
Na manhã seguinte, Mariana voltou à mansão Mendonça com uma sensação estranha no peito. Era como voltar a um lugar familiar que havia mudado silenciosamente enquanto ela estava fora. Alexandre a encontrou na porta, vestindo jeans e uma camisa casual, uma visão rara que quase a fez perguntar se ele estava se sentindo bem. "Bom dia", ele disse com um sorriso hesitante. "Bom dia, chefe", ela respondeu enfatizando a última palavra. "Sobre isso eu tenho um problema." Mariana suspirou. "Que tipo de problema agora?" "Minha mãe planejou outro jantar para sábado com a Vitória e toda a família dela. Aparentemente, nossa reconciliação precisa ser celebrada publicamente." Reconciliação, ela acha que terminamos e voltamos, o que tecnicamente é verdade. Mariana cruzou os braços. "Alexandre, eu te disse que não queria mais fingir ser sua namorada. Eu sei, mas é só mais uma vez. Depois disso, eu contarei a verdade a ela. Eu prometo. E se ela surtar, deixe surtar. Eu deveria ter enfrentado isso desde o início em vez de te arrastar para isso." Mariana o estudou. Havia algo diferente nele. Menos arrogância, mais vulnerabilidade. "Tudo bem, mas esta é a última vez e sem drama desta vez. Sem drama." Naquela tarde, enquanto Mariana organizava livros na biblioteca, Alexandre apareceu na porta com um olhar quase tímido no rosto. "Quer ver uma coisa? Depende. É legal ou é estranho? Um pouco dos dois." Ele a levou a uma porta que ela nunca havia notado antes, escondida atrás de uma estante. Quando ele a abriu, revelou uma escada que levava a um porão espaçoso. "O que é isso, meu laboratório?" Mariana desceu as escadas e ficou maravilhada. O espaço estava cheio de bancadas de trabalho, equipamentos eletrônicos, dispositivos de aparência estranha e quadros brancos cobertos de fórmulas e esboços. "Você tem um laboratório secreto em sua casa. Não é secreto, apenas privado. O que você faz aqui embaixo?" Alexandre caminhou até uma das bancadas e pegou um pequeno dispositivo que parecia um controle remoto. Invenções, principalmente dispositivos, que ajudam a facilitar a vida de pessoas com deficiência. Este aqui. Por exemplo, ele mostrou o dispositivo é um controlador que pode ser operado apenas com o movimento dos olhos para pessoas com mobilidade reduzida. Mariana o segurou com cuidado. "Isso é incrível. Realmente funciona, quer tentar." Nos 20 minutos seguintes, Alexandre explicou como suas invenções funcionavam. Ele mostrou a ela um sistema de abertura de portas para pessoas em cadeiras de rodas, um aplicativo que traduzia a língua de sinais em tempo real e um protótipo de uma bengala inteligente para deficientes visuais. "Por que você nunca falou sobre isso?" Mariana perguntou, genuinamente impressionada. "Porque a maioria das pessoas não entenderia. Elas apenas veem o CEO de uma empresa de tecnologia, não o cara que gosta de consertar coisas, como eu com a torradeira." "Exatamente. Exceto que você quase se eletrocutou e eu uso equipamento de segurança." Eles riram juntos e Mariana sentiu algo mudar em seu peito. "Você é cheio de surpresas. Sabe disso você também. Quem diria que uma faxineira me faria questionar tudo na minha vida?" Eles se olharam por um momento até Mariana desviar o olhar. "Vamos voltar lá para cima. Ainda tenho trabalho a fazer." Naquela noite, Mariana estava terminando de limpar a cozinha quando ouviu música vindo do terraço. Era uma música instrumental suave. Curiosa, ela foi verificar. Alexandre estava no terraço ajustando um pequeno sistema de som. Ele havia acendido algumas velas e colocado 2 taças de vinho em uma pequena mesa. "O que é isso?" "Prática", ele disse. "Para sábado eles provavelmente esperarão nos ver dançar juntos. Precisamos parecer convincentes." "Ah, certo. Prática." Mas havia algo na maneira como ele disse que não soava apenas como prática. "Você sabe dançar?" Ele perguntou. "Um pouco. Minha mãe me ensinou quando eu era pequena. E você?" "Aulas obrigatórias na infância. Parte do pacote de educação de herdeiro." Alexandre estendeu a mão. "Me concede." Mariana hesitou por um momento antes de pegá-la. Ele a puxou gentilmente para perto, colocando uma mão em sua cintura e entrelaçando os dedos da outra mão com os dela. Eles começaram a se mover lentamente ao som da música.
Alexandre era um bom dançarino, guiando-a gentilmente pelo terraço sob as estrelas e a luz de velas. Você dança bem, ele disse suavemente. Você também. Aquelas aulas caras valeram a pena. Não são as aulas. Não, é a parceira. Mariana olhou para ele e havia algo intenso em seus olhos que a fez engolir em seco. Alexandre. Mariana, preciso te dizer uma coisa. O quê? Eles pararam de dançar, mas ele não a soltou. O que eu sinto por você nunca senti por ninguém antes. Você mal me conhece. Eu sei o suficiente. Conheço sua coragem, sua lealdade à sua família, seu senso de humor. Sei como você não tem medo de ninguém nem de nada. Sei como você me faz querer ser um homem melhor. Alexandre, pare. Por quê? Porque você está confundindo gratidão com outra coisa. Não é gratidão, Mariana. É mais do que isso. Ele se inclinou um pouco mais perto e ela pôde sentir sua respiração em seu rosto. Acho que estou me apaixonando por você. As palavras ficaram no ar entre eles. Ar. O coração de Mariana acelerou, mas também uma onda de pânico. Eu preciso ir. Ela se afastou rapidamente, deixando Alexandre sozinho no terraço. Em seu pequeno quarto nos alojamentos da equipe, Mariana sentou-se na cama e cobriu o rosto com as mãos. Sua mente estava girando. Por semanas ela se convenceu de que isso era apenas um trabalho, que Alexandre Mendonça era apenas seu chefe temporário, que ela estava lá pelo dinheiro da cirurgia de Nicolas, e que tudo isso, cada pedaço, era de mentira. Mas quando ele olhava para ela daquele jeito, quando ria de suas piadas, quando mostrava seu laboratório secreto como se estivesse compartilhando um pedaço de sua alma quando dizia que estava se apaixonando. O problema é que estou começando a gostar dele de verdade, ela admitiu para si mesma. E isso a aterrorizava porque Alexandre Mendonça vivia em um mundo completamente diferente. Um mundo de mansões e eventos de gala de acordos de milhões de reais e expectativas familiares. Um mundo onde uma faxineira latina da zona leste de São Paulo não fazia sentido. Mais cedo ou mais tarde ele perceberia isso. Mais cedo ou mais tarde a realidade bateria e ele escolheria alguém como Vitória Sampaio, alguém adequado, alguém do seu mundo. E quando isso acontecesse, Mariana sabia que seu coração se partiria em pedaços. Porque não importa o quanto ela tentasse negar, não importa o quanto ela quisesse manter as coisas simples e profissionais, a verdade é que ela também estava se apaixonando. E essa era a coisa mais assustadora que já havia acontecido com ela. No terraço, Alexandre ainda estava parado onde ela o havia deixado olhando para as luzes da cidade. Ele sabia que havia assustado Mariana. Sabia que provavelmente havia dito muito cedo. Mas também sabia que cada palavra que dissera era verdade. Mariana Oliveira havia entrado em sua vida como um furacão bagunçando tudo, questionando tudo, fazendo-o rir, fazendo-o ficar com raiva e fazendo-o sentir coisas que ele nunca pensou que poderia. E agora ele tinha que encontrar uma maneira de convencê-la de que era real, de que eles poderiam funcionar, apesar de todas as diferenças, apesar de todos os obstáculos. Porque pela primeira vez em sua vida, Alexandre Mendonça havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. E ele não ia desistir sem tentar. A bomba caiu em uma manhã de sexta-feira, quando Eleonora Mendonça apareceu na mansão com Vitória Sampaio ao seu lado e com uma expressão que prometia guerra se alguém se opusesse. Alexandre estava tomando o café da manhã quando as duas entraram na sala de jantar, como generais indo para a batalha. Bom dia, Alexandre, disse Eleonora, beijando a bochecha do filho com uma frieza calculada. Vitória tem uma notícia maravilhosa para compartilhar. Vitória sorriu e havia algo triunfante em seus olhos. Alexandre querido, falei com meu pai ontem. Ele está disposto a investir 50 milhões na Mendonça Tech. Mas claro, isso só aconteceria se nossas famílias fossem oficialmente unidas. Alexandre quase se engasgou com o café. Com licença? Eleonora sentou-se graciosamente. É simples, Alexandre. A empresa precisa de capital para a expansão internacional. A família Sampaio está disposta a fornecer esse capital. Tudo o que precisamos é formalizar o noivado. Eu já disse que não vou me casar com a Vitória. E eu já disse que você precisa parar de agir como uma criança.
Eleonora respondeu bruscamente. Marcamos a data, 15 de dezembro. O anúncio oficial será na revista Forbes e a cerimônia acontecerá na Catedral da Sé. Alexandre levantou-se da mesa. Vocês marcaram uma data sem me perguntar. Nós perguntamos, disse Vitória tirando um tablet da bolsa. Verificamos sua agenda. Você está livre naquele fim de semana. Vitória, isso é insano. Eu não vou me casar com você. Eleonora bateu a mão na mesa. Alexandre Mendonça, você vai parar com essa bobagem agora mesmo. Esse joguinho com a funcionária já durou o suficiente. É hora de você assumir suas responsabilidades. Minhas responsabilidades não incluem casar com alguém que não amo. Amor. Eleonora riu, mas foi um som frio e agudo. O amor é um luxo, Alexandre. Os negócios são uma necessidade. E se você não consegue entender isso, o que você vai me deserdar? Vou retirar o apoio da família da empresa. Vou vender minhas ações. Vou usar toda a minha influência para garantir que nenhum investidor sério faça negócios com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre olhou para sua mãe, depois para Vitória e percebeu que elas não estavam blefando. Vocês estão falando sério. Completamente. Eleonora confirmou. Escolha Alexandre, sua família e seu futuro ou um capricho romântico que não vai durar 3 meses. Do lado de fora da sala de jantar, Mariana estava limpando o corredor quando ouviu a conversa. Cada palavra parecia um soco no estômago. Ela sempre soube que este dia chegaria. No fundo, ela sabia. Alexandre Mendonça pertencia a um mundo onde casamentos eram acordos comerciais, onde o amor vinha depois do lucro, onde pessoas como ela não passavam de distrações temporárias. Vitória continuou falando. Alexandre, seja razoável. Nos conhecemos há anos. Somos socialmente compatíveis. Compartilhamos interesses comuns e nossa união beneficiaria ambas as famílias. Essa fase pela qual você está passando é compreensível, mas tem que acabar. Não é uma fase. Claro que é, Eleonora disse. Você está confundindo novidade com paixão. Isso é normal para um homem da sua idade, mas agora é hora de crescer. Alexandre ficou quieto por um longo momento. Preciso pensar. Não há nada para pensar, disse Vitória. É a escolha óbvia. Ainda preciso de tempo, ele respondeu. Eleonora se levantou. Você tem até segunda-feira. Se não tivermos uma resposta até lá, assumirei que você escolheu a irresponsabilidade e agirei de acordo. Depois que elas saíram, Alexandre permaneceu sozinho na sala de jantar, olhando pela janela sem realmente ver nada. 50 milhões. A empresa que ele construiu do zero. O legado da família. Tudo isso dependia de uma decisão que ele não queria tomar. Mais tarde, naquele dia, Alexandre se trancou no escritório para trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Cada planilha que abria, cada relatório que tentava ler tudo, o lembrava da ameaça de sua mãe. Sem o apoio da família, ele poderia perder tudo. A empresa enfrentaria sérios problemas. Centenas de funcionários poderiam perder o emprego. E por quê? Por uma faxineira que nem tinha certeza se queria estar com ele. Por volta das 18 horas, ele estava quase convencido de que Eleonora estava certa. Talvez ele estivesse sendo imaturo. Talvez um casamento arranjado não fosse tão ruim. Talvez. Mariana Parceliana apareceu na porta. Posso entrar. Claro. Ela se aproximou de sua mesa, mas não se sentou. Eu ouvi a conversa esta manhã. Alexandre suspirou. Mariana, não. Deixe-me falar primeiro. Eu entendo a situação. Entendo que você tem responsabilidades, que a empresa importa, que sua família tem expectativas e... Não há aí. Eu só queria dizer que se você decidir se casar com a Vitória, eu entendo. De verdade, Alexandre olhou para ela surpreso. Você entende, sim. Você tem um império a proteger pessoas que dependem de você. É muita coisa para arriscar por seja lá o que for isso entre nós, Mariana. O que temos é complicado e talvez não seja o suficiente para valer todo esse problema. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Apenas seja feliz, ok? Do jeito que puder. Naquela noite, Mariana terminou seu turno e foi para seu quarto. Ela sabia que não conseguiria dormir, então sentou-se na pequena escrivaninha e pegou uma folha de papel. Por 1 hora ela escreveu e apagou, escreveu e apagou.
Finalmente conseguiu colocar em palavras tudo o que queria dizer. Quando terminou, dobrou a carta cuidadosamente e foi até o quarto de Alexandre. A porta estava fechada, mas ela podia ver a luz por baixo da fresta. Ele ainda estava acordado. Ela deslizou a carta por baixo da porta e voltou para seu quarto. 2 horas depois, Alexandre encontrou a carta enquanto se preparava para dormir. Ele reconheceu a caligrafia de Mariana imediatamente. Alexandre, quando eu era pequena, minha mãe sempre dizia: a vida é feita de escolhas. Algumas são fáceis, outras são impossíveis, mas no final você tem que ser capaz de se olhar no espelho e gostar da pessoa que vê. Sei que você está em uma situação difícil. Sei que sua família está te pressionando, que a empresa está em jogo e que tudo é muito mais complicado do que eu posso entender completamente. É por isso que decidi facilitar as coisas para você. Estou indo embora amanhã de manhã, não porque estou com raiva ou magoada, mas porque você precisa tomar essa decisão sem se preocupar comigo. Você precisa escolher o que é melhor para a sua vida, não o que você acha que eu quero ouvir. Se você escolher a vitória e a vida que sua família quer para você, eu vou entender. De verdade, não guardarei rancor. Vou até torcer para que vocês dois encontrem a felicidade. Mas se você escolher outro caminho, se decidir lutar pelo que realmente quer, então venha me encontrar porque estarei esperando. Só uma coisa, Alexandre. Escolha você primeiro. Pela primeira vez na sua vida, faça uma escolha que seja sua. Não da sua mãe, não da empresa, não baseada no que as pessoas vão dizer. Sua. Você merece ser feliz da maneira que escolher. Obrigada por tudo. Mariana P. Aquela torradeira nova que você comprou está funcionando perfeitamente. Não precisa de consertos. Alexandre leu a carta 3 vezes. Então ele se sentou na beira da cama e colocou a cabeça entre as mãos. Mariana estava indo embora para facilitar as coisas para ele, para que ele pudesse tomar uma decisão sem culpa. Ela o estava protegendo, mesmo que isso significasse se afastar. E naquele momento, Alexandre Mendonça soube exatamente o que tinha que fazer. Pela primeira vez em sua vida, ele ia escolher por si mesmo e esperava que não fosse tarde demais. Alexandre não dormiu nada na sexta à noite. Às 5 da manhã de sábado, ele ainda estava acordado lendo a carta de Mariana pela 10ª vez. Às 7, ele havia tomado a decisão que mudaria sua vida para sempre. Às 8, ele ligou para Tiago, seu assistente. Tiago, preciso que você cancele todos os meus compromissos de hoje e remarque a reunião com os investidores japoneses para segunda-feira às 10 horas na sala de conferências principal. Senhor. Mas a reunião com a equipe japonesa não era até terça-feira. Mudança de planos. E, Tiago, quero que você convide minha mãe, Vitória Sampaio, e todos os membros do conselho. Diga a eles que é sobre o futuro da empresa. É urgente. Sim, senhor. Algo mais, sim. Não deixe a Mariana sair hoje. Se ela tentar ir, invente qualquer desculpa. Diga que há uma emergência de limpeza ou algo assim. Senhor, apenas confie em mim. Na manhã de sábado, Mariana acordou com uma sensação estranha no peito. Ela havia planejado sair cedo antes de Alexandre acordar para evitar despedidas estranhas. Mas quando desceu para a cozinha, encontrou Tiago esperando por ela. Mariana, que bom que você está aqui cedo. Temos uma emergência. Que tipo de emergência? A reunião do senhor. Mendonça com os investidores japoneses é na segunda-feira e, aparentemente, o serviço de limpeza cancelou de última hora. Ele pediu especificamente para você cuidar da sala de conferências. Claro, haveria uma última tarefa. Tudo bem. Onde fica essa sala 20º andar do prédio da Mendonça Tech? Eu te dou o endereço. A segunda-feira chegou com um céu nublado em São Paulo. Mariana estava na sala de conferências desde as 8 da manhã, certificando-se de que cada detalhe estava perfeito. Era uma sala impressionante com uma mesa de mogno gigante, cadeiras de couro e uma vista panorâmica da cidade. Às 9h40, ela estava terminando de polir a mesa quando ouviu vozes no corredor. Muitas vozes. Que estranho, ela murmurou. Pensei que fossem apenas os investidores japoneses. Ela estava guardando os materiais de limpeza quando a porta se abriu e as pessoas começaram a entrar, mas não eram japoneses. Era Eleonora, Mendonça, Vitória Sampaio, vários homens de terno que ela não reconhecia. E Mariana disse. Eleonora claramente surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu estava limpando para a reunião.
Vitória olhou-a de cima a baixo. Alexandre convidou a faxineira para uma reunião de negócios. Antes que Mariana pudesse responder, Alexandre entrou na sala. Ele usava seu melhor terno, mas havia algo diferente em seus olhos. Determinação, nervosismo, e quando viu Mariana, alívio. Perfeito. Todos estão aqui. Alexandre. Eleonora disse. Por que a funcionária ainda está aqui? A reunião está prestes a começar. Na verdade, mãe, ela precisa ficar. Esta reunião é sobre ela. Mariana sentiu o sangue sumir de seu rosto. Alexandre, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito semanas atrás. Ele tomou seu lugar na cabeceira da mesa, olhando para todos os presentes. Obrigado a todos por virem. Sei que convoquei esta reunião de última hora, mas precisava falar com vocês sobre o futuro da Mendonça Tech e sobre o meu futuro. Eleonora franziu a testa. Alexandre, se isso é sobre a proposta de casamento, já discutimos. É exatamente sobre isso e sobre muito mais. Alexandre respirou fundo. Por anos vocês me disseram o que fazer, como agir, com quem me casar. E eu aceitei porque achei que era a coisa certa a fazer. Porque achei que a família e os negócios importavam mais do que a felicidade pessoal. Vitória se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Mas eu estava errado. Não sobre a família ser importante, não sobre a empresa ser uma prioridade, mas sobre sacrificar quem eu sou por quem vocês todos acham que eu deveria ser. Ele olhou diretamente para Mariana, que estava encostada na parede, claramente desejando poder desaparecer. Há algumas semanas, uma mulher incrível entrou na minha vida e mudou tudo. Ela me fez rir quando pensei que havia esquecido como. Ela me fez questionar coisas que eu sempre aceitei. Ela me fez querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Alexandre. Eleonora murmurou, começando a ver onde isso ia dar. Ela é corajosa quando estou com medo. Ela é real quando estou fingindo. Ela é leal quando sou egoísta. E ela me ama não apesar dos meus defeitos, mas com eles. Mariana sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. E eu percebi que a amo também mais do que jamais pensei que poderia amar alguém. Vitória levantou-se de repente. Alexandre, você perdeu completamente o juízo. Não, Vitória. Eu finalmente o encontrei. Ele caminhou até Mariana, que estava paralisada, com lágrimas nos olhos e ainda segurando um pano de limpeza como se pudesse protegê-la. Mariana Oliveira, você entrou na minha vida quando eu menos esperava e virou tudo de cabeça para baixo. Você me ensinou que o amor não é sobre conveniência. Você me ensinou que família não é apenas sangue. É quem escolhe ficar. Você me ensinou que às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é escolher ser feliz. Eleonora tentou interromper. Alexandre, isso é um absurdo. Você não pode. Sim, eu posso e eu vou. Alexandre ajoelhou-se ali mesmo na sala de conferências na frente de todos. Antes de continuar, Mariana, você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana olhou para ele ajoelhado no chão, depois para todos na sala olhando para ela, depois de volta para ele. Você está louco? Ela sussurrou. Então você se casaria com um louco. As lágrimas que Mariana estava segurando finalmente caíram. Alexandre, você tem certeza, sua família, sua empresa. Eles terão que me aceitar do jeito que eu sou, com as escolhas que fiz. Mariana, eu não quero uma vida sem você. Não quero acordar em uma mansão vazia. Não quero jantares formais onde ninguém ri de verdade. Eu quero você, apenas você. Mariana olhou nos olhos dele e não viu nada além de sinceridade. Sim, seu louco, mas você vai lavar a louça também. A sala explodiu em barulho. Alguns membros do conselho aplaudiram, outros pareciam atordoados. Eleonora estava sem palavras. Vitória já havia saído furiosa batendo à porta. Alexandre se levantou e beijou Mariana ali mesmo na frente de todos. E ela o beijou de volta. Sem se importar com seu uniforme de limpeza, sem se importar com quem estava assistindo, sem se importar com mais nada. Quando se afastaram, ele sussurrou: eu fiz minha escolha. Finalmente, eu escolhi por mim mesmo. E você escolheu bem, ela disse, sorrindo por entre as lágrimas. Um dos membros do conselho pigarreou. Bem, isso foi inesperado. Mas e a empresa e o investimento do Sampaio? Alexandre se virou ainda segurando a mão de Mariana. Encontraremos outros investidores.
Cresceremos no nosso próprio ritmo, e se isso significar começar menor, recomeçar, tudo bem. Pelo menos estarei fazendo isso com a pessoa que eu escolhi, não com a que vocês escolheram para mim. Eleonora finalmente encontrou sua voz. Alexandre, você não pode estar falando sério. Nunca estive mais sério na minha vida, mãe. E espero que com o tempo você entenda. Ele olhou para Mariana. Pronta para uma vida interessante comigo, com certeza será uma aventura. E assim no 20º andar de um escritório corporativo. Alexandre Mendonça escolheu o amor em vez da conveniência, a felicidade, em vez da obrigação. E Mariana Oliveira em vez de qualquer outra pessoa no mundo. E ambos sabiam que ele havia feito a escolha certa. Vitória Sampaio não era o tipo de mulher que aceitava a derrota com elegância. 3 dias após a proposta pública de Alexandre, ela estava em seu escritório, colocando em prática um plano que faria a Mendonça Tech se arrepender de tê-la rejeitado. Por anos, ela teve acesso a informações privilegiadas através de Eleonora, negociações e estratégias de mercado, códigos de protótipos ainda não patenteados. Informações que, nas mãos certas, poderiam destruir tudo o que Alexandre havia construído. Na manhã de quinta-feira, ela fez 3 ligações. Uma para um jornalista investigativo conhecido por expor escândalos corporativos, outra para o maior concorrente da Mendonça Tech, e a terceira para um hacker que devia alguns favores à família Sampaio. Quero que tudo seja vazado, ela disse ao jornalista. Estratégias de negócios, protótipos e desenvolvimento, contratos confidenciais, tudo. Às 14 horas, a primeira bomba explodiu. A revista TechScoop publicou um artigo devastador, Mendonça Tech, práticas questionáveis e segredos industriais expostos. A reportagem revelava detalhes íntimos sobre os próximos lançamentos de produtos, contratos confidenciais e até mesmo insinuava práticas antiéticas. Nada disso era verdade, mas tudo soava verossímil. Alexandre estava em uma reunião com a equipe de marketing quando Tiago entrou correndo na sala. Senhor, temos um problema, um grande problema. Em 2 horas, as ações da Mendonça Tech haviam caído 20%. 3 grandes contratos foram cancelados. Investidores começaram a ligar exigindo respostas. Como isso vazou? Alexandre perguntou olhando para os relatórios espalhados pela mesa. Isso tudo era confidencial. Senhor, disse Sara, a chefe de segurança. Alguém com acesso interno fez isso. Alguém que conhecia nossos protocolos. Alexandre não precisava ser um gênio para saber quem era. Naquele mesmo momento, Mariana estava na cozinha da mansão preparando o jantar quando Vitória apareceu na porta. Ela usava um vestido vermelho e um sorriso que significava problemas. Olá, Mariana. Suponho que você já viu as notícias. Mariana se virou ainda segurando a faca que usava para picar legumes. Que notícias? Sobre a empresa do seu noivo indo para o buraco, que pena. Parece que escolher o amor em vez da lógica tem suas consequências. Foi você? Vitória, fingiu surpresa. Eu simplesmente compartilhei informações que estavam ao meu alcance. Informações que uma pessoa inteligente teria protegido com mais cuidado. Mariana colocou a faca na tábua de cortar e se virou totalmente para encará-la. Você derrubou uma empresa inteira porque não conseguiu lidar com a rejeição. Eu protegi meus interesses e mostrei a Alexandre o que acontece quando você escolhe a pessoa errada. A pessoa errada. Mariana riu. Mas não foi um som feliz. Vitória. Quer saber a diferença entre você e eu? Me ilumine. Quando as coisas ficam difíceis, eu arregaço as mangas e conserto. Você queima tudo e culpa outra pessoa. Que filosofia comovente. Infelizmente não vai salvar a empresa. Mariana caminhou em direção à Vitória com uma calma que não combinava com a tempestade em seus olhos. Você está certa. Filosofia não salva uma empresa. Mas sabe, o que salva? Pessoas que realmente se importam. Pessoas que trabalham juntas. Pessoas que não desistem quando as coisas ficam difíceis. E você acha que você e Alexandre podem... Eu e Alexandre junto com cada funcionário que acredita nesta empresa. Sim, porque você cometeu um erro, Vitória. Que erro você pensou que ao destruir a empresa destruiria o que temos? Mas você se esqueceu de uma coisa.
Relacionamentos reais se fortalecem em tempos difíceis, não enfraquecem. Vitória deu um passo para trás. Veremos. Sim, veremos. E quando você vir, perceberá que jogou fora a chance de fazer parte de algo especial. Tudo porque seu orgulho foi ferido. Depois que Vitória saiu, Mariana ligou para Alexandre. Amor, onde você está no escritório tentando apagar incêndios. Estou indo para aí e estou trazendo reforços. Que reforços você vai ver? Uma hora depois, Mariana chegou a Mendonça Tech com um grupo inesperado. Vera e 3 outras funcionárias da limpeza, Carlos o jardineiro, Miguel o porteiro e 6 outros que trabalhavam em funções que a elite corporativa raramente notava. O que vocês todos estão fazendo aqui? Alexandre perguntou surpreso. Salvando a empresa, respondeu Mariana. Vera é formada em contabilidade. Carlos estudou engenharia antes de se tornar jardineiro. Miguel trabalhou em marketing por 15 anos antes de ser demitido por causa da idade. E assim por diante. Mariana, eu não entendo. Alexandre, você sempre viu essas pessoas como equipe de apoio, mas elas são muito mais do que isso. São talentos inexplorados que podem ajudar a reconstruir tudo. Sara, a chefe de segurança, deu um passo à frente. Senhor, com todo o respeito, precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. As coisas estão críticas. Alexandre olhou ao redor. Sua equipe executiva parecia desanimada. Alguns membros do conselho já haviam sugerido vender a empresa, mas aqui estava Mariana, com uma equipe de pessoas que ninguém nunca notava oferecendo ajuda. Tudo bem, ele disse. Qual é o seu plano? Vera deu um passo à frente. Primeiro vamos revisar todos os contratos e encontrar brechas legais para estancar os vazamentos. Segundo, Miguel trabalhará em uma campanha de marketing para restaurar nossa imagem. Terceiro, Carlos revisará nossos protótipos e sugerirá melhorias técnicas. E eu disse, Mariana, vou coordenar tudo e garantir que todos vocês tenham o apoio de que precisam. Pelas 48 horas seguintes, a Mendonça Tech foi uma colmeia de atividade. Executivos trabalharam lado a lado com zeladores. Gerentes aprenderam dicas de eficiência com porteiros. A hierarquia rígida se dissolveu, substituída por uma colaboração real. Miguel criou uma campanha chamada A Verdadeira Mendonça, que apresentava a funcionários reais suas histórias e suas contribuições. Vera encontrou inconsistências nos dados vazados que provavam a manipulação maliciosa. Carlos sugeriu 3 atualizações nos protótipos que os tornaram ainda melhores do que as versões que haviam sido vazadas. Alexandre trabalhou mais duro do que nunca em sua vida. Pela primeira vez, ele não estava sozinho no topo. Mariana estava bem ali com ele, organizando, motivando, resolvendo problemas com uma eficiência que impressionou até os gerentes mais experientes. No sábado à noite, enquanto os toques finais da campanha de recuperação estavam sendo finalizados, Eleonora apareceu no escritório. Ela encontrou Alexandre e Mariana rindo juntos, enquanto revisavam os materiais de marketing cercados por sua equipe recém-formada que parecia mais uma família. Como as coisas estão indo? Eleonora perguntou hesitantemente. Melhor do que eu esperava, respondeu Alexandre. Vamos sair desta mais fortes. Eleonora observou Mariana explicando algo para Vera, usando as mãos, fazendo todos rirem. Ela notou o jeito como Alexandre olhava para ela mais relaxado e feliz do que o via há anos. Ela conseguiu que todas essas pessoas te ajudassem. Sim, pessoas que eu nem sabia que tinham esse tipo de habilidade. Eleonora ficou quieta por um momento. Alexandre, sim, mãe. Talvez ela seja a mulher certa. Alexandre sorriu. Eu já sei que ela é. E talvez você seja mais inteligente do que eu pensava. Eu aprendi com a melhor, ele disse, olhando para Mariana. Não, filho. Você aprendeu com o coração. Isso é algo que eu nunca soube ensinar. Naquele momento, Mariana se aproximou deles. Eleonora, que bom que você está aqui. Quer ver como a nova campanha Petarto está ficando? E pela primeira vez, Eleonora deu a Mariana um sorriso genuíno. Eu adoraria. A Mendonça Tech não apenas sobreviveu ao ataque de Vitória, saiu mais forte e mais unida, e com uma nova filosofia, o talento não tem classe social e as melhores equipes são aquelas onde todos importam. E Vitória Sampaio, ela assistiu a tudo de longe, percebendo tarde demais que havia perdido muito mais do que um noivo.
Ela havia perdido a chance de fazer parte de algo verdadeiramente especial. 6 meses após a proposta de casamento mais inesperada da história corporativa de São Paulo, Alexandre Mendonça estava diante de um altar improvisado no Parque Ibirapuera, ajustando sua gravata pela 10ª vez em 5 minutos. "Pare de mexer na gravata", murmurou Tiago ao seu lado como seu padrinho. "Você vai estragar o nó." "Estou nervoso", admitiu Alexandre, olhando para os convidados se acomodando em cadeiras brancas dispostas na grama. "E se ela mudar de ideia e se ela perceber que pode fazer melhor? Alexandre, ela organizou uma equipe inteira para salvar sua empresa. Acho que ela não vai te deixar no altar." Do outro lado do lago, em uma cabana de madeira que servia como camarim improvisado, Mariana estava tendo seu próprio momento de nervosismo. "Mãe, este vestido não é muito simples?" Ela perguntou olhando no espelho. Ela havia escolhido um vestido de algodão branco sem brilhos ou bordados elaborados que caía suavemente até os tornozelos. Carmen ajustou o delicado véu de sua filha. "Querida, você está radiante, e além disso, Alexandre não está se casando com o vestido. Ele está se casando com você. Tem certeza de que não deveríamos ter feito algo mais?" "Grandioso." Vera ajudando com os últimos retoques de maquiagem riu. "Mariana, você está fazendo isso exatamente do seu jeito. Simples, real e cheio de amor. Está perfeito." Nicolas apareceu na porta elegante em um terno emprestado, mas com um sorriso que valia $1 milhão. "Pronta, mana. O noivo parece que vai desmaiar se você demorar mais." Enquanto isso, os convidados se acomodavam, uma mistura nunca antes vista nos casamentos da alta sociedade de São Paulo. Na primeira fila, Eleonora Mendonça sentava-se ao lado de Carmen Oliveira. As duas discutiam animadamente receitas de família. Logo atrás delas, executivos da Mendonça Tech compartilhavam espaço com funcionários da limpeza, jardineiros e porteiros, todos vestidos com suas melhores roupas. Sara, gerente de segurança, explicava a Miguel, o ex-porteiro agora, líder do departamento de marketing, como ela conheceu o noivo. "Trabalhei com ele por 5 anos e nunca o vi sorrir tanto quanto nestes últimos meses", ela disse. Na terceira fila, 3 membros do conselho sussurravam sobre como a empresa havia dobrado de valor desde que Alexandre abraçou a diversidade operacional, como eles pomposamente chamavam sua percepção de que pessoas inteligentes existem em todos os níveis da hierarquia. A violinista, uma musicista local que tocava no parque nos fins de semana, começou a tocar e todos se levantaram. Alexandre se virou e sentiu seu coração parar. Mariana estava caminhando em direção ao altar no braço de Nicolas, que havia insistido em acompanhá-la no lugar do pai, que os abandonara. Ela sorriu aquele sorriso que havia capturado Alexandre desde o primeiro dia. Mas havia algo diferente agora, uma calma, uma felicidade profunda que a fazia praticamente brilhar. Quando chegaram ao altar, Nicolas beijou a testa da irmã e sussurrou: "Seja feliz, mana. Você merece." Ele apertou a mão de Alexandre com firmeza. "Cuide bem dela, ou eu vou atrás de você." "Não se preocupe", respondeu Alexandre, incapaz de tirar os olhos de Mariana. O celebrante, um homem jovem e simpático que Alexandre encontrou enquanto pesquisava casamentos casuais, sorriu para o casal. "Bem-vindos a todos a este momento especial." Alexandre e Mariana escolheram celebrar seu amor aqui, ao ar livre, cercados pelas pessoas que mais importam para eles. E antes de começarmos oficialmente, eles gostariam de dizer algumas palavras. Alexandre respirou fundo. "Mariana, há 6 meses, você entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. Você me ensinou que família não é apenas compartilhar um sobrenome, mas sobre quem escolhe ficar quando as coisas ficam difíceis. Você me ensinou que sucesso não é sobre ter mais dinheiro, mas ter pessoas que realmente se importam. E você me ensinou que às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é ser vulneráveis." Ele engoliu em seco, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. "Você entrou na minha vida como um furacão, destruindo todas as minhas certezas, e sou grato por isso todos os dias, porque agora sei o que significa acordar todos os dias querendo ser uma pessoa melhor." Algumas pessoas na plateia já estavam chorando. Eleonora discretamente enxugou os olhos com um lenço de renda. Mariana sorriu por entre as próprias lágrimas.
Alexandre, você é a pessoa mais teimosa, controladora e complicada que eu já conheci. Ela começou causando risos na multidão. Mas você também é o mais leal, generoso e engraçado. Você me fez acreditar que contos de fadas existem, só que não do jeito que vemos nos filmes. Ela segurou as mãos dele com firmeza. Você me ensinou que o amor não é sobre concordar em tudo, mas sobre escolher lutar contra o mundo juntos quando é preciso. Você me mostrou que às vezes a pessoa certa aparece no momento mais inesperado, no lugar mais improvável. E você me ensinou que vale a pena correr riscos, quando é por algo que realmente importa. Agora, disse o celebrante, vamos às alianças. Tiago entregou as simples alianças de ouro que eles haviam escolhido juntos em uma pequena joalheria no centro, longe das lojas chiques que Eleonora havia sugerido. Alexandre, você aceita Mariana como sua esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e apoiá-la em todos os momentos da vida. Eu aceito, disse Alexandre, sua voz embargada pela emoção. Mariana, você aceita Alexandre como seu marido, prometendo amá-lo, respeitá-lo e apoiá-lo em todos os momentos da vida. Eu aceito, ela respondeu, deslizando a aliança em seu dedo com as mãos que tremiam ligeiramente. Então, pelo poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher. Alexandre pode beijar a noiva. O beijo foi longo, apaixonado e cheio de promessas. A multidão explodiu em aplausos vivas e assobios. Vera gritou. Até que, enfim, alto o suficiente para assustar as gaivotas perto do lago. Mas a surpresa veio quando eles se separaram. Mariana pegou um pequeno saco de arroz de seu buquê e o derramou aos pés de Alexandre. O que você está fazendo? Ele perguntou rindo. É uma tradição de família, ela explicou. Arroz significa prosperidade e também significa que você ainda é meu chefe. Mas agora eu sou a responsável pelo coração da empresa. Alexandre riu alto e a beijou novamente. Sempre no comando, em sempre. A celebração que se seguiu foi uma maravilhosa mistura de culturas, classes sociais e tradições. A banda tocou de tudo, de valsas clássicas a samba. Eleonora dançou com Carlos, o jardineiro, e descobriu que ele era um ótimo parceiro. Carmen ensinou passos de forró a 3 executivos suecos que se divertiram mais do que em anos. Mariana e Alexandre abriram a dança com uma valsa simples, mas logo foram cercados por todos os convidados em uma dança em grupo que misturava elegância com descontração. Feliz Alexandre perguntou girando Mariana enquanto todos aplaudiam. Mais feliz do que feliz. Completa. Mesmo sabendo que você terá que me aturar todos os dias. Especialmente sabendo disso. Quando a música terminou e eles se beijaram mais uma vez sob o pôr do sol dourado, sobre o lago, cercados por pessoas que os amavam de verdade. Alexandre Mendonça e Mariana Oliveira Mendonça sabiam que haviam encontrado algo mais raro do que qualquer fortuna. Eles haviam encontrado um ao outro.